Olá! A execução penal é a fase do processo que objetiva efetivar as determinações da sentença ou decisão criminal, proporcionando condições para a harmônica integração social do condenado ou internado. A Constituição Federal estabelece como principais postulados da execução penal no Brasil os princípios da humanização e da individualização da pena. No programa de hoje nós vamos falar sobre o papel das varas de execução dentro do sistema de justiça. Você também vai saber mais sobre as medidas previstas na Lei de Execução Penal para a ressocialização dos presos. Outro assunto que vamos tratar, bastante recorrente no debate social, é a respeito das saídas temporárias dos presos em recuperação. E o nosso convidado de hoje no estúdio é o juiz titular da primeira vara de execuções penais da capital, Márcio Castro Brandão. É agora no Justiça Cidadã, uma parceria do Judiciário Maranhense com a TV Assembleia. A execução penal é a fase processual que concretiza o cumprimento da pena determinada para um crime. Doutor Márcio, por favor, explique ao nosso público qual o papel das varas de execução penal no sistema de justiça brasileiro. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Amanda. Olá, Eider. Obrigado pelo convite. Um prazer participar desse programa. Bem, as varas de execução, elas são um dos vários atores da execução penal. Então, a execução penal, os órgãos da execução penal, vamos assim dizer, o juízo da execução penal é um deles e tem uma competência tanto do ponto de vista administrativo como do ponto de vista jurisdicional propriamente dito. Então, o juiz da execução, ele decide a aplicação da lei mais benigna ao apenado, decide progressões, decide regressões de regime, incidentes, remissões, que são os abatimentos que se faz às penas dos apenados que trabalham ou estudam. Então, basicamente, são esses os principais incidentes que o juiz da execução decide e uma competência administrativa, uma atribuição administrativa muito forte também, no sentido de inspecionar as unidades prisionais, no sentido de verificar a regularidade da execução, no sentido de observar se os preceitos da lei de execução penal estão sendo obedecidos, no que diz respeito à higiene, à segurança, às condições mínimas de humanidade para acolhimento daqueles internos. Então, e nisso o juízo da execução, ele tem o apoio também dos órgãos auxiliares da Justiça, como o Ministério Público, como a Defensoria Pública. Nós temos também o apoio dos conselhos penitenciários, o apoio dos conselhos da comunidade. Então, a lei de execução penal, ela prevê uma série de atores da execução. É bastante ampla, né? Isso, e com competências que não são superpostas, um auxiliando o outro, um colaborando com o outro. Cada um desses integrantes tem um papel dentro desse contexto social. Sim, né? sempre visando a efetivação dos preceitos humanizadores da lei de execução penal. Agora, doutor, um dos principais objetivos da lei de execução penal é a ressocialização do condenado. Palavra que a gente já conhece, né, que é bastante dita pelas pessoas. Eu queria que o senhor dissesse para mim quais são as medidas, né, que a lei prevê sobre essa questão de ressocialização. Bem, nós sabemos que a nossa legislação, nossa Constituição, ela não prevê pena de morte, não prevê prisão perpétua. Ou seja, se pressupõe que o apenado que esteja cumprindo uma pena, ele sairá. Mais cedo ou mais tarde ele sairá. Se nenhuma intercorrência houver, ele sairá. Então, cabe ao poder público, cabe à sociedade fazer com que essa punição, ela renda para a própria sociedade, né, o acolhimento de um indivíduo recuperado, de um indivíduo pronto para o trabalho, pronto para a reintegração novamente no ambiente social. E
para isso, deve acontecer, enquanto cumprimento da pena, estiver sob cumprimento da pena, ele deve estar tendo direito à educação, direito ao trabalho, direito às visitas, isso é fundamental, a visita, o convívio com a família nos dias permitidos, isso tem um efeito muito positivo na ressocialização. A assistência religiosa dentro dos presídios é algo que colabora muito para Dá para a gente dizer que realmente funciona? Existe ressocialização, ao seu ver? Hoje, a gente consegue recuperar esse apenado? Bem, esforços têm que ser envidados nesse sentido. Existe toda uma garantia e nós vemos de direitos, exemplos, evidentemente, qual a porcentagem que por média mais que a de realidade eficácia, ela doutor seja Márcio? dramática, mas há sempre ações que nos dão essa esperança. Nós vemos cada vez mais a evolução das condições do nosso sistema carcerário, pelo menos aqui no Maranhão. Nós viemos de uma realidade trágica há coisa de 5 anos ou mais, e hoje nós já temos assim pelo menos no cenário nacional, nosso status hoje está entre as 5 unidades da federação com melhores resultados na execução penal. Que ótimo. Então nós saímos talvez do último lugar. O senhor fala a nível de Estado, o Estado do Maranhão. A nível de Estado do Maranhão em relação às demais entidades da federação. Hoje nós temos situações aqui onde que seriam inimagináveis anos atrás Já tivemos o caos instalado no sistema prisional. Caos que também se vê em outros estados. Coisa que aqui já é um passado. Claro que temos que ter sempre em mente que aquela realidade não pode voltar mais. A gente deve ter todos os esforços para que a execução penal seja humanizada, que haja uma efetiva ressocialização. E com essas medidas que a lei de execução penal prevê, que ela não está ali de enfeite, ela está ali para ser efetivada, nós temos que fazer a lei de execução penal uma realidade e não simplesmente criticá-la dizendo que ela é utópica. Sim. Nós devemos dar efetividade a ela. E eu tenho visto que aqui no Maranhão todos esses atores da execução penal que nós mencionamos estão empenhados nesse mesmo esforço. É difícil o papel do juiz nesse caso, porque o que mais a gente ouve, Amanda, né, são as pessoas, a sociedade dizendo, a polícia prende, a justiça solta. Né? E a gente sabe que não é bem assim que funciona. Existe lei e a lei tem que ser cumprida. Né? Sim. Quer dizer, o papel do juiz é fundamental, né, nesse processo. Inclusive na inspeção, né? Porque vocês observando que esses direitos estão sendo garantidos, estão sendo cumpridos, né? Nós acreditamos que esse é o caminho, né? Para a ressocialização. Eles tendo os direitos garantidos é até um incentivo, não é, doutor Márcio? Exato. Eu digo, quando eu tenho audiências com eles, quando eu os encontro na inspeção, que não me interessa saber o que eles fizeram. Sim. Porque eles já foram julgados, já tiveram a sua individualização da pena, quem cometeu, evidentemente, crime hediondo vai pagar mais caro por isso, porque os benefícios da execução penal são mais restritos a eles em relação aos demais apenados da população carcerária. Então eu só me interessa saber qual a disposição do artigo do Código Penal que eles incorreram para fins desses benefícios. Mas pouco me interessa saber os fatos pelos quais eles foram condenados. Claro. Porque o que vai servir vamos dizer, de objeto de minha análise ali é o comportamento deles durante a vida carcerária, o empenho de eles no serviço, de eles quererem trabalhar, de eles quererem estudar, de eles se submeterem aos programas da Secretaria de Administração Penitenciária, de ressocialização, que são vários, cursos profissionalizantes, remissão pela leitura, alfabetização, cursos de informática. Realmente assim, o nosso universo prisional ele é pouco conhecido da população, então só se passa a imagem sensacionalista de que ali só há besta fera, quando não, na verdade há seres humanos, há pessoas com o propósito de recuperar, pessoas com a consciência de que erraram e são muito significativos esses
números no universo provisional, sim. E existe alguma pesquisa em âmbito estadual ou nacional sobre o índice de ressocialização? Bem, existem dados, né, mais gerais, assim, de muito tempo, que seria no sentido de que a ressocialização aconteceria assim, a reincidência seria em torno de 80%. 80%. Isso no passado. Sim. Eu entrei na magistratura com esse número na cabeça. Hoje, por exemplo, nós temos uma nítida percepção, eu realmente não posso dizer como está hoje no Maranhão, sim, o cenário. Mas eu posso dizer que aquelas unidades que seguem o método APAC, aqui no Maranhão, nós temos várias, inclusive Nós já aqui na trouxemos, capital. inclusive de Pedreiras, doutor Sim. Marco Adriano. Sim, 90%. E aí se de inverte ressocialização. esse número. Então a ressocialização é quase total, a não reincidência, vamos dizer assim. Nós comprovamos, não foi, Eida, com Isso. o juiz Marco Adriano. Então, dando continuidade à nossa entrevista, doutor Márcio, a população costuma criticar bastante as saídas temporárias de presos durante os feriados. Qual é a previsão em lei? Bem, o artigo 122 da Lei de Execução Penal fala desse benefício para os apenados do regime semiaberto, aquele regime intermediário. Existe o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto, que nós seguimos um sistema progressivo. Então, o regime semiaberto é intermediário. Então, ele, em regra, ele se recolhe à noite. Se tiver oportunidade de trabalhar, sai da cela para trabalhar internamente na unidade ou fora mesmo. E durante algumas datas... Datas comemorativas. Exato, datas comemorativas, né, ele tem esse benefício da saída temporária. São durante Quantos 5 vezes no ano. 5 vezes. E em cada saída 7 dias consecutivos. Geralmente são essas datas comemorativas, como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal. Ok, doutor, a gente ainda vai voltar a conversar sobre esse assunto aí, bastante interessante. Daqui a pouco tem mais assuntos para a gente tratar com o juiz Márcio Brandão. E o Telejudiciário, o seu canal para se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão. O número, anote aí, é 0800 707 1581. A ligação é gratuita, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Anote aí, 0800 707 1581. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a destinação de 50 toneladas de processos em papel encaminhados para reciclagem. O juiz Márcio Brandão vai falar mais sobre as saídas temporárias e os regimes de cumprimento de pena. Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta.